Você já conheceu alguém que, mesmo com 80 ou 90 anos, parece ter uma vitalidade incrível? Que caminha com firmeza, lembra de detalhes do passado como se fosse ontem e ainda tem energia para aproveitar a vida? Se você pensa que isso é sorte ou genética, tenho uma notícia: existe um segredo por trás disso. E se você não sabe, pode estar perdendo uma das maneiras mais poderosas de manter seu corpo e mente jovens por muito mais tempo. Hoje, vamos falar sobre algo que médicos e cientistas descobriram em pessoas que envelhecem com saúde excepcional. Não é um remédio milagroso, nem uma dieta da moda. É algo muito mais simples, e ao mesmo tempo, profundamente transformador. Algo que qualquer um pode começar a fazer hoje, sem gastar fortunas ou sofrer com restrições impossíveis. O poder da diversidade alimentar. Vamos começar com um hábito que muitos negligenciam, mas que é essencial para manter o cérebro afiado e os músculos fortes: a diversidade alimentar. Você já reparou como a maioria das pessoas come sempre as mesmas coisas? Arroz, feijão, carne, salada básica, dia após dia. Mas o segredo não está em comer muito, está em comer diferente. Pense no seu intestino como um jardim. Se você plantar sempre as mesmas sementes, só aquelas plantas vão crescer. Mas se variar, o jardim fica mais rico, mais resistente a pragas, mais vibrante. Com a sua microbiota intestinal é a mesma coisa. Estudos mostram que idosos com maior variedade de alimentos têm menos inflamação, melhor memória e até menos risco de doenças crônicas. Não precisa ser complicado. Um dia, experimente trocar o arroz branco por quinoa ou aveia. No outro, acrescente uma fruta diferente no café da manhã. Inclua especiarias como cúrcuma, gengibre e canela, elas são anti-inflamatórias e protegem o cérebro. Pequenas mudanças, grandes resultados. Atividade muscular, muito além da academia. Agora, vamos falar sobre movimento. Mas antes que você pense: eu não aguento puxar ferro, calma. Não estamos falando de virar um atleta. Na verdade, muitos idosos que mantêm músculos fortes nem frequentam academias. O segredo está na atividade constante, e no tipo certo de movimento. Você sabia que simplesmente levantar e sentar da cadeira várias vezes ao dia já é um treino poderoso? Ou que carregar suas próprias compras, subir escadas devagar ou até mesmo dançar no salão ajuda a preservar a massa muscular? O corpo foi feito para se mexer, não para ficar parado. E o melhor, esses movimentos do dia a dia também estimulam o cérebro, melhorando coordenação e equilíbrio. O Dr. Kenji, geriatra japonês, conta que seus pacientes mais saudáveis não são os que correm maratonas, mas os que têm rotinas ativas. Lavar louça em pé, passear com o cachorro, fazer alongamentos enquanto vê TV, tudo conta. O importante é não passar horas sentado. Seu corpo e seu cérebro agradecem. Mas tem mais. Porque além da comida e do movimento, existe um terceiro ingrediente nessa fórmula da longevidade, algo que muitos ignoram, mas que é tão vital quanto os outros dois. Vamos falar sobre isso a seguir. O terceiro ingrediente secreto e hábitos diários que transformam. Então, já falamos sobre como a diversidade no prato e o movimento constante são pilares essenciais para um envelhecimento cheio de vitalidade. Mas existe um terceiro elemento, tão poderoso quanto os outros dois, e que muitas vezes passa despercebido. Algo que não custa nada, mas que pode fazer toda a diferença na maneira como seu cérebro e seu corpo envelhecem. Você já reparou que as pessoas que mantêm uma mente afiada até os 90, 100 anos quase sempre têm algo em comum? Elas nunca param de aprender. Não estou falando de estudar para provas ou decorar livros inteiros. Estou falando daquela curiosidade gostosa de descobrir coisas novas, seja um hobby, uma palavra cruzada, ou até mesmo uma receita diferente. O cérebro que aprende, não envelhece. O Dr. Paulo, neurologista, explica que nosso cérebro é como um músculo. Se não usamos, atrofia. Mas a boa notícia? Nunca é tarde para começar a malhar a mente. E isso não significa fazer coisas complicadas. Pode ser tão simples quanto aprender o nome das plantas do seu jardim, tentar uma nova habilidade manual, ou até mesmo usar o celular para algo além de ligações. Um estudo fascinante acompanhou um grupo de idosos que começou a tocar violão pela primeira vez aos 70 anos. Em 6 meses, não só a coordenação motora deles melhorou, como os exames mostraram aumento nas conexões cerebrais. O segredo? O desafio. Quando você tira o cérebro da zona de conforto, ele cria novos caminhos, como se rejuvenescesse por dentro. Não precisa ser perfeito. O importante é tentar. Que tal hoje mesmo você experimentar algo que nunca fez? Escrever uma carta à mão, mexer numa ferramenta que está esquecida na garagem, ou até cantarolar uma música nova. Se errar, melhor ainda, é sinal de que seu cérebro está trabalhando.
O ritmo que nos mantém vivos. Agora, vamos falar de algo que parece simples, mas é um dos maiores segredos dos centenários saudáveis: o ritmo. Não estou falando de música, mas do equilíbrio entre atividade e descanso. Porque sim, movimentar-se é vital, mas saber parar também é. A Dona Maria, de 94 anos, que ainda dança no salão aos domingos, me contou seu segredo: eu não tenho pressa, mas também não fico parada. Ela não pula da cama correndo, mas alonga o corpo devagar. Não dorme o dia todo, mas fazendo uma soneca de 20 minutos após o almoço. É esse balanço que mantém a energia dela estável, sem picos de cansaço. O corpo idoso funciona melhor com rotinas gentis. Levantar e deitar no mesmo horário, comer de 3 em 3 horas, sem exageros, e reservar um tempinho só para o ócio criativo, olhar pela janela, ouvir os pássaros, sentir o sol no rosto. São esses pequenos rituais que recarregam as baterias e evitam o estresse crônico, um dos maiores inimigos da longevidade. Agora, prepare-se para o próximo ponto, porque ele é tão surpreendente que muitos nem acreditam quando ouvem pela primeira vez. E tem tudo a ver com uma parte do seu corpo que você provavelmente ignora todos os dias. O poder oculto dos pequenos gestos e o fator surpresa da longevidade. Se eu te dissesse que existe uma parte do seu corpo que está enviando sinais constantes para seu cérebro, e que esses sinais podem acelerar ou frear seu envelhecimento, você acreditaria? Pois é exatamente isso que a ciência vem descobrindo. E não estou falando do coração ou dos pulmões. Estou falando das suas mãos. As mãos que curam o cérebro. O Dr. Roberto, geriatra com 30 anos de experiência, me contou algo fascinante. Quando atendemos idosos em asilos, percebemos que os que mantêm atividades manuais, tricô, pintura, jardinagem, têm uma cognição 40% melhor que os demais. Por quê? Porque os movimentos precisos dos dedos ativam áreas cerebrais responsáveis pela memória e pelo raciocínio. E o mais incrível, não precisa ser nada complexo. Amassar pão, dobrar roupas com cuidado, até mesmo brincar com aquelas massinhas que os netos deixam na sua casa, tudo isso é como uma academia para seu cérebro. A Dona Sebastiana, 92 anos, fazenda colchas de retalhos desde os 15 e tem uma memória que dá inveja em muitos jovens. O segredo escondido nos seus pés. Mas não são só as mãos. Seus pés também guardam um segredo da longevidade. Você sabia que andar descalço na grama, na areia ou mesmo no chão de casa pode melhorar seu equilíbrio, sua circulação e até seu humor? É a chamada aterramento, o contato direto com a terra que harmoniza nosso corpo. O seu José, 88 anos, faz isso todo dia no quintal dele. Diz que é seu remédio matinal. E a ciência comprova, esse simples hábito reduz inflamações, regula o sono e diminui dores nas articulações. São 5 minutos por dia que valem por uma farmácia inteira. O hormônio que ninguém comenta. Agora vou revelar algo que poucos médicos falam, mas que está presente na vida de todos os idosos saudáveis: a ocitocina. Conhecida como hormônio do abraço, ela é produzida quando nos conectamos com quem amamos, um neto, um animal, até mesmo uma planta que cuidamos com carinho. E aqui vai o segredo: a ocitocina é um anti-inflamatório natural mais poderoso que muitos medicamentos. Reduz o cortisol, o hormônio do estresse, fortalece o sistema imunológico e protege o coração. Por isso aqueles avós que estão sempre cercados de amor parecem ter uma energia inesgotável. Mas tudo o que falamos até agora se conecta a um princípio maior, algo tão simples que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. E quando você entender como aplicar isso no seu dia a dia? O princípio oculto que conecta tudo, e como aplicar na sua rotina. Depois de tudo o que exploramos juntos, a alimentação diversificada, o movimento inteligente, os estímulos cerebrais, o poder do toque, chegou a hora de desvendar o fio invisível que une todos esses hábitos. E a resposta está numa palavra que você ouve desde criança, mas que nunca te explicaram direito: ritmo. O segredo dos relógios biológicos saudáveis. O Dr. Takeo, especialista em envelhecimento do Japão, estudou centenários em Okinawa e descobriu algo revolucionário: todos eles, sem exceção, mantinham ritmos naturais em suas vidas. Não estou falando de rotina rígida, mas de uma sintonia fina com os ciclos da natureza e do próprio corpo. A Dona Joana, 102 anos, me contou seu segredo: ela sempre acorda com o sol, come quando sente fome, não quando o relógio diz, e para tudo no meio da tarde para seu momento de olhar as nuvens. Parece simples, mas é ciência pura. Nosso corpo tem mais de 100 relógios internos regulando desde a digestão até a regeneração celular. Quando você os respeita, o envelhecimento desacelera. A fórmula mágica, 90-30.
E aqui vai uma dica que você pode começar hoje: a regra 90-30. A cada 90 minutos de atividade, descanse 30. Não precisa ser dormir, pode ser sentar no jardim, ouvir uma música, fechar os olhos. Por quê? Porque nosso cérebro trabalha em ciclos de 90 minutos. Respeitar isso melhora a memória, reduz o estresse e até previne dores. O seu Antônio, que ainda dirige aos 85, aplica isso sem saber. Depois de 1h30 dirigindo, para num posto, toma um café e conversa com os frentistas. Quando volta ao volante, está mais alerta que muitos jovens. Isso não é coincidência, é biologia pura. O grande equilíbrio, yin e yang moderno. Mas o verdadeiro segredo do ritmo está no equilíbrio entre dois opostos que se completam: atividade e repouso, socialização e solitude, comida e digestão. Os idosos mais saudáveis não são os que mais se exercitam ou os que mais descansam, são os que alternam harmoniosamente entre os dois. A ciência chama isso de homeostase, os orientais chamam de yin-yang. Você pode chamar de saber quando parar e quando continuar. A mestra Li, 96 anos, praticante de Tai Chi, me ensinou: quando estiver cansado, descanse. Quando descansou o suficiente, levante. Parece óbvio, mas quantos de nós realmente ouvimos nosso corpo? Agora quero te fazer um convite especial. Nos próximos 3 dias, observe seus ritmos naturais. Quando surge aquela vontade de levantar da cadeira? Quando os olhos ficam pesados à tarde? Que horas a fome aparece de verdade? Esses são seus relógios internos falando, e eles sabem o caminho para uma longevidade plena. O plano revolucionário para colocar tudo em prática, começando hoje. Chegamos ao momento mais importante: o como fazer. Porque de nada adianta conhecer todos esses segredos se não colocarmos em prática, não é mesmo? E a melhor notícia: você não precisa virar atleta, gourmet ou cientista. Vamos transformar tudo o que aprendemos em um plano simples, prazeroso e, acredite, até divertido. O método dos 3Cs: consistente, colorido e conectado. Vamos começar com o que eu chamo de método dos 3Cs. Primeiro, consistente, pequenas ações todo dia valem mais que grandes mudanças ocasionais. Segundo, colorido, literalmente. Quanto mais cores no prato e na rotina, melhor. Terceiro, conectado, com seu corpo, com a natureza, com quem você ama. Olha como a Dona Mariana, 78 anos, aplica isso. Toma um café da manhã arco-íris, frutas coloridas mais ovos mais aveia. Faz 5 minutos de alongamento ouvindo pássaros. Liga para a neta enquanto mexe nas panelas. O desafio dos 21 dias, sem sofrimento. Aqui está meu desafio para você. Pelos próximos 21 dias, escolha uma coisa de cada categoria para fazer. Alimentação: experimente um alimento novo por semana. Movimento: levante da cadeira a cada 90 minutos. Estímulo: aprenda uma palavra nova por dia. Conexão: toque em alguém, ou em um animal, planta, com atenção. O seu Carlos começou assim aos 82 anos. Hoje, 3 anos depois, cultiva temperos que nunca tinha ouvido falar, faz alongamentos durante o jornal e até aprendeu a mandar mensagens de voz pelo WhatsApp. O convite que vai mudar tudo. Agora olhe para suas mãos. Essas mãos que viveram décadas, construíram histórias, acariciaram amores. Elas têm todo o poder para escrever seus próximos capítulos com vitalidade. O segredo não está no futuro, está no que você faz agora, hoje, neste exato momento. Quero ver você lá nos comentários contando qual vai ser sua primeira pequena mudança. E quando você completar 21 dias, volte aqui para nos contar como se sente. Porque esse não é um fim, é o início da sua melhor fase.